Olá, para você que nos assiste, seja muito bem-vindo. Hoje é dia 15 de abril de 2021 e o vídeo de hoje é para responder a pergunta do meu querido amigo Atos Henrique. Nós já nos conhecemos aqui há alguns anos pela internet, ele já era inscrito de um outro canal que eu tinha desde 2015, então já temos uma longa amizade pela internet aqui. Ele é mineiro e gente finíssima e fez a seguinte pergunta: cresci numa Assembleia de Deus e lá só podia participar da ceia do Senhor quem já fosse batizado nas águas. Você concorda ou discorda dessa exigência e por quê? Sim, concordo, Atos. Na nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, é da mesma forma. O que a Bíblia nos diz é que para a pessoa ser integrante do corpo de Cristo, ou seja, da igreja, ela precisa cumprir dois requisitos: o batismo e a profissão pública de fé. Então, cumpridos esses requisitos, a pessoa se torna membro da Igreja de Cristo e, a partir de então, ela pode participar da ceia do Senhor. Mas, sendo mais específico, eu vou falar um pouco a respeito do que diz a Constituição da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas antes, deixa eu só fazer um adendo aqui. Quando você diz as pessoas que já foram batizadas nas águas, pressupõe que você está falando do modo pelo qual é feito o batismo na Assembleia de Deus, que é por imersão. A pessoa mergulha. Agora, na Igreja Presbiteriana, o batismo é feito por efusão. É água na mão, água na cabeça. E também você tem outras formas de batismo também, como por aspersão, onde é jogada a aguinha lá na cara da pessoa. Então, na igreja, por efusão, mas estamos tratando aqui de batismo. Inclusive, o batismo que é feito na Igreja Assembleia de Deus, ele é reconhecido como um batismo legítimo na Igreja Presbiteriana do Brasil. Já o batismo feito na Igreja Católica Romana já não é. Mas, sem entrar nesses detalhes, vamos ver lá o que diz o capítulo 3 da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Vou ler aqui 3 artigos curtos, artigos 11, 12 e 13, que diz assim: são membros da Igreja Presbiteriana do Brasil as pessoas batizadas e inscritas no seu rol, bem como as que se lhe tenham unido por adesão ou transferência de outra igreja evangélica e tenham recebido o batismo bíblico. Artigo 12. Os membros da igreja são comungantes e não comungantes. Comungantes são os que tenham feito a sua pública profissão de fé. Não comungantes são os menores de 18 anos de idade que, batizados na infância, não tenham feito a sua pública profissão de fé. E o artigo 13 diz que somente os membros comungantes gozam de todos os privilégios e direitos da igreja. O que isso tudo quer dizer? Quer dizer o seguinte, que você tem 2 tipos de membros na Igreja Presbiteriana: os não comungantes e os comungantes. A pessoa só é comungante quando ela tenha feito a pública profissão de fé e tenha se batizado. Na Igreja Presbiteriana, batizamos crianças, bebês, que foi o meu caso. Então vou te dar um exemplo prático para facilitar o entendimento. Eu nasci na Igreja Presbiteriana, fui batizado bebezinho. A partir de então eu me torno membro não comungante da igreja. Eu não posso participar da Santa Ceia e eu não tenho diversos direitos e deveres. Quando eu tinha 14 ou 15 anos, eu fui fazer a classe de catecúmenos, que é uma classe que tem na Igreja Presbiteriana que te apresenta as doutrinas básicas da fé e te apresenta o sistema de administração de como funciona a Igreja Presbiteriana. Você termina esse curso, você passa pelo conselho da igreja que vai te avaliar, vai fazer algumas perguntas com referência à sua fé, com relação a se você concorda com o sistema de administração presbiteriano e assim por diante. Você, sendo aprovado, você faz a sua pública profissão de fé. E foi isso que eu fiz entre 14 e 15 anos. A partir de então, eu me torno membro comungante e a partir disso eu posso participar, posso e devo, participar da ceia do Senhor. Como eu ainda tinha 15 anos, só a partir de 18 que você tem os plenos direitos e deveres, por exemplo, podendo ser eleito para algum cargo oficial, alguma coisa assim. Então esse foi o meu caso. Agora outro exemplo prático para você entender aí também. Minha esposa, ela veio da Assembleia de Deus, porém lá ela não era batizada. Então quando ela chegou na Igreja Presbiteriana, ela fez a classe de catecúmenos, durou 1 ano, terminou, passou pelo conselho, foi aprovada, e aí numa bela noite ela foi batizada e fez a sua pública profissão de fé. A partir de então, ela passa a participar da Santa Ceia. Agora, só para encerrar, lá nos princípios da liturgia da Igreja Presbiteriana do Brasil, no artigo 12, vai dizer o seguinte:
todo aquele que tiver de ser admitido a fazer a sua profissão de fé será previamente examinado em sua fé em Cristo, função do conselho fazer isso, em seus conhecimentos da palavra de Deus e em sua experiência religiosa, e sendo satisfatório este exame, fará a pública profissão de sua fé, sempre que possível em presença da congregação, ou seja, da igreja reunida, sendo em seguida batizado, quando não tenha antes recebido o batismo evangélico. Então você percebe que você tem essa vinculação entre pública profissão de fé e batismo, para que assim você possa integrar plenamente o corpo de Cristo e a partir de então participar da Santa Ceia. Você, como membro da Assembleia de Deus, se você for visitar um dia a minha igreja, em dia que está tendo Santa Ceia, você estando em plena comunhão na igreja, lá na sua, você pode participar da Santa Ceia, não tem problema nenhum. Beleza? Então espero que tenha ficado claro. Se não ficou, manda aí nos comentários que eu vou tentar ser mais específico da próxima vez, beleza? Então, Atos, um forte abraço, tava com saudade de você aí e tamo junto. Valeu!